Temos um exame que indica mais ou menos a quantidade de gordura, água, músculos, que é chamada de bioimpedância. Como que funciona isso? Ela realmente é eficiente? Vale a pena fazer? A cada quanto tempo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre bioimpedância. Já clica no gostei, se inscreva no canal, pois o primeiro de tudo é vocês entenderem que a bioimpedância não é precisa. E é bem comum acontecer uma mudança visual e que na bioimpedância não é compatível com o que aconteceu. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais para você entender. A bioimpedância nada mais é do que uma passagem elétrica, fica tranquilo que não vai dar choque, através de polos. Tá? Então nós temos dois tipos de balanças, as bipolares e as tetrapolares. Como o próprio nome já diz, bi, duas, tetra, quatro. Então, as bipolares, você simplesmente vai ficar com os pés posicionados em cima dessas plataformas metálicas e há uma condução elétrica para o seu corpo entre os polos. Dependendo da velocidade que essa energia sai do polo A e chega no polo B, determina a quantidade de composição corporal. Isso porque, por exemplo, se você tem mais ou menos água no corpo, você concorda que por ser algo elétrico isso muda a velocidade? Então, através disso se consegue medir. A tetrapolar é a mesma, né, o mesmo funcionamento, só que com 4 polos, um em cada mão e um em cada pé. E isso torna ela dezenas de vezes mais precisa, porque justamente essa condução ela acontece do polo A para o B, do C para o D e percorre pelo nosso corpo de uma maneira que vai gerar um resultado muito mais fiel, ainda que nenhum dos dois seja 100% fiel. E você também vai entender que isso não importa tanto, porque sempre o que importa é mudar no espelho. Então, essa corrente elétrica vai viajar pela água do nosso organismo. Ou seja, dentro do músculo a gente tem água? Tem. Já os ossos e a gordura também tem água, só que muito menos. Então, novamente, dependendo da velocidade que passa, a gente sabe que tem mais músculo do que gordura ou osso. Obviamente, quando você vai fazer uma avaliação dessa, você deve estar sem roupas. E, obviamente, quando você vai fazer uma avaliação dessa, é importante que você esteja descalço e não de meia, luva ou qualquer outra coisa que atrapalhe essa condução elétrica. Só que temos que lembrar que não é, vou selecionar pelo músculo, gordura e osso. Não, vai passar pelo teu corpo inteiro. Logo, se você pega uma pessoa que está desidratada, vai dar um valor diferente. Também se você pega uma pessoa que acabou de beber água, ela tem água dentro do estômago dela, vai dar um valor diferente. Quem bebeu café pode ter um efeito de diurese, interfere. Vamos dizer que essa pessoa treinou, e esse que eu acho que é o grande ponto aqui da nossa análise. Se você tirar um exame agora de bioimpedância e fazer um treino de pernas e tirar outro na sequência, este segundo vai dar com apontamento de perda de massa muscular. Por que que isso acontece? Porque o nosso músculo é cheio de glicogênio, que são as cadeias de glicose dentro da miofibrila, dentro do músculo, que dá volume para o músculo. Então é igual você encher uma bexiga. Você pega aquela bexiga, sabe aquela espaguetinha assim? E aí você enche ela. Quando você vai verificar visualmente, você vê que a bexiga tem um diâmetro de 3 dedos. Se ela esvaziar, ela diminui o seu volume, mas ela perdeu o material da bexiga? Não, mas ela perdeu o enchimento da bexiga, que é a água. Com o músculo é a mesma coisa. Quando você treina, você tira glicogênio e aí ele diminui. Só que você não perdeu fibra, você perdeu o enchimento da fibra. Para a bioimpedância, não há possibilidade de saber disso. Logo, se você pega uma pessoa que entra em cutting para fazer uma bioimpedância uma semana depois, provavelmente o percentual de gordura dela aumenta. Aí você vai dizer, por que, Leandrão? Porque presta atenção no seguinte, ela tá lá carbada, forte, viril, né? Muito bonita. Agora ela tira o carboidrato da dieta. O que acontece? O que o corpo vai buscar primeiro? Glicogênio. Diminuir o glicogênio é apontado como perda de massa muscular na bioimpedância. Ela conseguiu perder gordura? Às vezes perdeu meio quilo. Mas de glicogênio, ela era uma pessoa forte, perdeu 2, 3 quilos. O percentual que é em cima do peso total, ele vai ficar maior. Então essa pessoa vai parecer que engordou depois de uma semana de cut, quando na verdade não acontece. Se essa pessoa vem e carba antes, né, vai lá, manda um rodízio japonês, então é temacão para dentro,
No outro dia, se ela for tirar, ela vai encher de glicogênio e vai parecer que ela ganhou massa muscular. Então, por exemplo, venho num cut depletado, sem glicogênio, tiro uma bioimpedância. Deu lá que eu tenho 30 quilos de músculo. Aí eu carbo no outro dia e tiro outra bioimpedância, dá 33 de músculo. Ah, não ganhou 3 quilos de músculo, mas ela encheu. Então você começa a entender que a bioimpedância, se você não souber interpretar, ela vai te enganar. Tudo que mexe com líquidos, fluidos corporais, tem que se tomar muito cuidado. Então, orientações para que se faça uma bioimpedância de qualidade. Não consumir café, chás, remédios para pressão arterial que são diuréticos, bebidas alcoólicas, não beber água, tudo isso 4 horas antes, com exceção da bebida alcoólica que tem que ser de 24 horas antes. Não fazer exercício físico no dia anterior, e aí começa a complicar, porque se você vou deixar de treinar para fazer uma bioimpedância para uma coisa que eu estou vendo, será que é necessário? Talvez não seja, talvez seja. Quando precisa de algo muito fino, mas normalmente não. Outra coisa que poucas pessoas lembram é que se você passa creme nas mãos, nos pés, isso muda a condução elétrica também, então também não pode. E aí você começa a entender que a precisão da bioimpedância é muito falha. Porque se no dia anterior, mesmo que eu respeite, eu falo, não, tudo bem, no dia anterior eu não vou treinar para fazer certo. Sim, mas no outro dia você treinou perna. E numa outra circunstância, um dia antes você treinou, 2 dias antes você treinou braço. Isso já muda, porque você não recupera o glicogênio em 24 horas. Então você começa a perceber que é muito complicado você fazer uma bioimpedância e acertar 100%. Uma coisa também que é importante que vocês saibam é que quando você vai olhar a quantidade de água do corpo, muita gente ao interpretar aquele resultado fala assim, nossa, eu estou com um líquido retido. Só que essa pessoa é forte. Quem tem mais músculo, pessoal, vai ter mais água dentro do corpo, é normal. O glicogênio, ele atrai água, é normal. Isso não é uma retenção maléfica que embaça o shape, que aumenta a pressão arterial. Então você que tem massa muscular maior, é dentro do esperado que você fique com um nível de água corporal maior do que o valor de referência. Também dá para ver a DMO, densidade mineral óssea. E é muito legal porque tem pessoas sim, tá? Vou defender aqui os gordinhos porque eu sou um, ou quer dizer, eu era um. E a densidade mineral óssea dessas pessoas que são endomorfas, elas realmente são maiores no nível de incidência geral. Ou seja, tem gente que tem osso mais pesado do que o outro. Aí você vai dizer, pô, mas que azar, logo eu. Não, o osso, uma densidade mineral óssea maior, um osso mais pesado, normalmente é um osso muito mais forte. Logo, você tem uma vantagem em cima desses magrinhos, danadinhos que comem e não engordam. Mas claro que você também tem desvantagens, como por exemplo, você carrega a mesma quantidade de massa muscular e gordura do que uma pessoa, só que você pesa 3, 4, 5 quilos a mais do que ela, né, de osso. E visualmente você é igual, só que você pesa 5 quilos maior e de repente isso te atrapalha para correr. Por isso que a genética do ectomorfo é muito mais voltada para o endurance, porém o endomorfo tem uma vantagem de aguentar pesos muito mais altos, porque ele tem articulações mais fortes, ossos mais fortes e tem mais facilidade para ganhar massa muscular também. Conseguimos ver a quantidade de gordura visceral na maior parte dos aparelhos, isso é bacana e fica muito fiel à realidade também. Lembrando que a gordura visceral é importante para o nosso organismo, tá? Ela que protege as vísceras, o problema é o excesso. Ele nos dá também uma taxa metabólica basal, olha que é muito questionável, isso não dá para considerar não, porque o que acontece? Ele vai ver isso através da sua composição corporal. Então você tem mais músculos, tem uma matemática básica e isso dá um pouco mais de taxa metabólica basal. Mas vamos assumir que vão pegar a mesma pessoa, com a mesma composição, uma tem hipotiroidismo e a outra não. Então, né, fica óbvio entender que a taxa metabólica basal de quem tem hipotiroidismo é muito menor. Uma tem testo baixo, a outra não. Então, essa quantidade de calorias, assim, é para não dizer que não fez nada também. Paguei 100 pau numa máquina dessa. Leandro Twin, pode chegar uma máquina de bioimpedância 100 mil reais? Ah, pode. Então uma profissional, você vai gastar 30 pau, 50 pau, 100 pau, é pau pra caramba mesmo.
Porém, né, uma balança de bioimpedância desse valor normalmente é uma muito boa, que tem um nível de assertividade muito maior, diferente das que a gente vê em casa, que as de casa normalmente até superestima, tá? Isso é normal, é dentro do esperado. Se você tem uma balança de bioimpedância na sua casa, normalmente ela superestima. Eu tenho 15% de gordura, ela vai me dar 25, 23, 20. Normalmente ela joga para cima, é normal. Então eu particularmente não recomendo balanças de bioimpedância caseira. Temos restrições de pessoas que podem fazer a bioimpedância? Temos. Pessoas que têm marca-passo ou algum outro aparelho que dá suporte para a vida não devem fazer. Mulheres grávidas ou com suspeita do mesmo. Pessoas que têm placas metálicas em hemisférios inversos, ou seja, é uma placa no braço esquerdo e uma na perna direita. Que se isso acontecer, não vai morrer, né? Não disso, vai morrer um dia, mas não disso. Olha que vibe boa para vídeo. Mas vai dar uma alteração subestimando a gordura, ou seja, vai dar menos e vai dar mais massa muscular. Caso existam placas, dá para fazer o exame isentando aquela parte. Então você vai, por exemplo, fazer uma tetrapolar, você vai usar só 3 periferias. Então uma mão esquerda, a direita tem placa, eu anulo ela e coloco as 2 pernas. A recomendação para bioimpedância, normalmente aí, para quem faz um acompanhamento mensal, vai lá já, uma vez por mês já faz. Mas para quem quer ter uma visão mais legal, mais ou menos a cada 3 meses é algo bem bacana, porque um mês, às vezes acontece isso que eu te falei do glicogênio, aí você vai tirar, parece que você perdeu o músculo, o percentual se manteve, fica uma coisa meio estranha. Então a cada 3 meses você tem um panorama mais interessante, é um tempo bom. Necessidade disso? Não tem, tá galera? Não precisa disso. Peso, medidas, fotos, pessoas comentando o que você está tomando, roupas, é um parâmetro muito mais fiel nessa troca de gordura por músculo que a gente se mete tanto. E se mete tanto que você com certeza deve estar se perguntando qual que é o melhor treino para ganhar massa muscular e perder gordura. E eu vou deixar você com a indicação deste belo vídeo, desse belo rapaz que com certeza ensinou como ninguém nunca ensinou no mundo da maromba.